Os lobos comem noite adentro, dragões voam ao relento. Uma alma perdida não dorme jamais, com medo de bruxas e coisas por trás. Tamriel. Tamriel também é conhecido como Taozakan. Na linguagem do dragão, é um dos continentes de Nirn, em Aldemers. Tamriel traduz-se como Dawnsbuilt. Tamriel é um ótimo caldeirão de culturas e raças. É o lar de pelo menos uma dúzia de raças, com dezenas de mais morrendo e às vezes se mudando. Muita história de Tamriel é conhecida e documentada, mas ainda são desconhecidos grandes partes, particularmente os períodos conhecidos como Dawn Era ou Era Merética. O início de Tamriel pode ser atribuído à Guerra Elnofey, quando o Elnofey errante lutou contra o Elnofey, que permaneceu no antigo lar deles. Durante a guerra, as terras originais de Nin foram quebradas pelo menos em quatro grandes massas terrestres: Tamriel, Akavir, Atma e Iokuda. O Elnofey errante era um antepassado dos homens, enquanto os Elnofeys estabelecidos eram co-antepassados com o Aldmer para todos os Mer. Foi no final da Era Dawn que o Aldmer de Atmora começou a divergir ao longo de linhas culturais e biológicas, iniciando o processo que levaria às modernas corridas Mer. No meio da Era Merética, uma ameaça desconhecida fez com que o Aldmer deixasse os Aldmeres e se dirigisse para Tamriel. Eles colonizaram muitas ilhas ao longo de sua costa antes de se instalarem na ilha de Somerset. Mais tarde, eles começaram a se mudar para o interior, estabelecendo muitas áreas no sudoeste e no centro de Tamriel. Onde quer que o Aldmer se estabelecesse, eles deslocavam os bichos primitivos, os antepassados dos argonianos de hoje, e etc. Durante o tempo, os Aileus construíram a Torre de Ouro Branco e 8 torres menores ao seu redor, através de máquinas poderosas e a posição, como falou, da roda dentro das torres menores. A White Gold Tower tornou-se uma ferramenta muito poderosa. Diz que a torre é que impede que Mundus volte para Oblivion. No final da Era Merética, os homens começaram a aparecer em Tamriel. Isso não é estritamente verdadeiro. Muitas raças de homens, como os homens emplumados que Topal, o piloto, encontrou em uma raça humana em Morind, já residiam em Tamriel. Em vez disso, esse tempo é tomado como um período em que os homens de Atmora entraram em vigor para ocupar e liquidar toda a escala em Tamriel. Esses Atmoras foram antepassados dos Nords, enquanto muitas das raças originais dos homens, muitos deles se cruzaram o suficiente para se tornar uma raça conhecida como Imperial. A conquista do norte de Tamriel foi desencadeada pelo declínio de Atmora e sua eventual perca de uma mudança catastrófica de clima, de que sustentava a vida em um inverno permanente, onde nenhuma vida poderia sobreviver por muito tempo. A Guerra do Dragão, no final da Era Merética, encerrou o reinado dos dragões. No terceiro século da Primeira Era, a rebelião de escravos alicianos viu os humanos de Cyrodiil roubar os escravos Aleideus, marcando o ponto em que os humanos começaram a dominar a história tamriélica. Santa Alessia fez uma aliança com Akatosh para criar o Amuleto dos Reis. O pacto afirmou que enquanto um dos herdeiros de Alessia
usasse o amuleto dos reinos de Oblivion, seriam separados de Nirn. Perto do final do século VII, em 668 da Primeira Era, a Montanha Vermelha entrou em erupção pela primeira vez na história registrada. 32 anos depois ocorreu a Batalha da Montanha Vermelha, em que Shimmer lutou ao lado de Dwemer em Varfendel. Chegou o fim da guerra e todo Dwemer simplesmente desapareceu de Tamriel, deixando para trás os artefatos, fortalezas e outras coisas. Após a guerra, o tribunal assumiu Morrowind, e pouco depois Shimmer foi transformado em Dúmer. O continente de Okuda afundou em 792 da Primeira Era, de modo que seus povos, os Yokudans, emergiram para a área conhecida como Hammerfell. A natureza do desastre é desconhecida. Muitos nativos pensam que foi auto-infligida. Os Yokudans, depois de conquistar Hammerfell, assumiram muitos costumes dos Aleides. E depois, muitos séculos, nas duras condições do deserto, evoluíram para os Redguards modernos. Em 2220 da Primeira Era, a peste Thracian reivindicou a vida de mais de metade da população de Tamriel. As perdas foram concentradas para oeste e sul. A praga foi particularmente difícil para os Khajiit de Elsmir. De 16 reinos hominídeos e 20 tipos diferentes de Khajiit, a praga deixou com a gata para formar 2 reinos. As perspectivas, muitas vezes diferentes de vários reinos, todos foram empurrados ao conflito. Em resposta à praga, a marinha de todas as bandeiras foi formada para vingar-se de Sluad. Essa foi a primeira vez que todas as nações em Tamriel trabalharam juntos e teriam implicações profundas que durariam até as épocas de 2703 da Primeira Era. Os Taceesi de Akavir invadiram Tamriel. Skyrim e Cyrodiil uniram-se para vencê-los. O líder dos exércitos, Renan, passou a fundar o Segundo Império, que trouxe todas as nações de Tamriel, exceto Morrowind, sob o controle do Império das províncias até 430 da Segunda Era. Em 560 da Segunda Era, a gripe Knahaten se espalhou por Black Marsh, pelas várias províncias baixas e depois nas outras províncias, matando muitas pessoas. Os Argonianos eram imunes à doença, levando à especulação que era responsável, mas isso se provou incorreto. Enquanto a doença matou quase todos não argonianos em Black Marsh, não foi tão devastador quanto em outros lugares. Embora tenha destruído cidades, religiões e culturas inteiras, a gripe Knahaten teve um grande impacto nos eventos das próximas décadas. Os Altmers deram ajuda aos sofredores Khajiit, que por sua gratidão se juntou ao Aldmer Dominion. A família dominante Wayrest foi exterminada, levando a Emeric dominando-se como o rei Emericus. Passou os próximos 15 anos expandindo e recém-assinando o Acordo de Daggerfall, para incluir os vizinhos de Hydrock e Hammerfell e Osirion. Os Argonianos então se juntaram a um parceiro igual, com os Nord e os Dahmer no Pacto de Ebonheart, para proteger seus interesses contra as duas alianças. Em 582 da Segunda Era, a Guerra da Aliança estourou. As tensões haviam sido pequenas entre as três alianças e o Império de Cyrodiil, mas o Soulburst e o Clan Meld os lançaram em um conflito aberto para tentar controlar o trono de Rubi e salvar Nirn de Molag Bal.
O plano de Molagbal foi frustrado, mas o resultado da guerra para o trono é desconhecido. De 852 da Segunda Era a 854, uma série de guerras lideradas por Kublai Khan e Tiber Septim levou à formação do Terceiro Império, sob o governo de Tiber. No ano de 896 da Segunda Era, Tiber conquistou as ilhas de Somerset pela primeira vez. Todas as províncias de Tamriel estavam unidas sob uma única bandeira. O significado do evento levou Tiber a declarar uma nova era. Em 433 da Terceira Era, ocorreu a Crise do Esquecimento, devido à falta de herdeiros alessianos para usar o Amuleto dos Reis. Os Fogos do Dragão morreram. Mehrunes Dagon tentou invadir Tamriel, destruindo Kvat e Crystal Tower. A crise terminou quando um herdeiro ilegítimo se sacrificou para chamar Akatosh e derrotar Dagon. Foi alegado que Nir nunca teria invadido novamente por um Daeda de Oblivion. Quando a crise acabou, uma nova era foi anunciada, tornando a Terceira Era a mais curta até agora datada. No início da Quarta Era, a Montanha Vermelha entrou em erupção novamente. Dessa vez destruiu a ilha e devastou o resto de Morrowind. Os Argonianos então invadiram e desencadearam sua raiva de séculos de opressão e escravidão sobre os sobreviventes, apenas sendo interrompido nas margens da Baía de Scathing. Durante o início da Quarta Era, o Império começou a desmoronar, e depois, em 40 da Quarta Era, Umbriel, uma ilha flutuante de Oblivion, apareceu. A ilha atravessou o Black Marsh até Morrowind, antes de virar-se e dirigir-se para a Torre de Ouro Branco, causando uma enorme devastação ao longo do caminho. A ilha foi convocada por o ladrão Rivast Tord para matar todos os argonianos não nativos, mas rapidamente passou o seu próprio caminho depois de desaparecer. A ilha finalmente foi interrompida pelos esforços do príncipe Atebus Med e da sua esposa, Anang Rhoinat. Desapareceu, deixando para trás hordas de cadáveres junto dos muros da cidade imperial. De 171 da Quarta Era a 175, a grande guerra entre o Talmor e o restante do Império atravessou Tamriel. Os líderes do Talmor, do Terceiro Domínio Aldmer, acreditavam que Mer deveria governar o continente, enquanto os homens que atualmente ocupavam o trono achavam diferente. Os termos atuais do Tratado de Paz levaram Hammerfell a abandonar o Império, e a Guerra Civil estourou Skyrim. O resultado determinará se Skyrim também se separará. Províncias. Existem 9 províncias distintas, e cada casa para cada uma das raças populosas de Tamriel. Uma proposta de uma 10ª província, Osirion, foi formada, mas não tomada muito a sério, exceto por aqueles que querem, ou seja, os orcs que desejam ter a sua própria província. Cyrodiil. Cyrodiil também é conhecida como a Província Imperial, Império do Dragão, Storyheart of Nin ou City of Thunder Kings. Cyrodiil em Aleid é uma província na região centro-sul de Tamriel, o lar de uma raça humanoide conhecida como Imperial. O centro de seu império é sede do governo. Cyrodiil também é conhecida por Heartland. A capital de Cyrodiil, de todo o império, a cidade imperial, está localizada em uma ilha-cidade, no centro da província, que tem a localização da Torre de Ouro Branco. Possivelmente o monumento mais famoso de toda Tamriel. Apenas algumas contas descrevendo Cyrodiil como uma selva, mas ela também principalmente de clima temperado. Um estudioso da Segunda Era do meio do Império atribuiu essa discrepância aos erros cometidos durante a transição dos textos históricos, enquanto outro especulou que a Torre de Ouro Branco adaptou-se gradualmente ao clima
para adequar os habitantes da região. Fontes posteriores afirmam que o imperador Tiber Septim alterou o clima de Cyrodiil sob sua apoteose. Black Marsh é uma densa região pantanosa a sudeste de Tamriel, que abriga a raça reptiliana humanoide de Argonianos. É uma raça de árvores conscientes chamada de Rist. Mer-Reis também usa o nome de Argonia, uma referência a um obscuro campo de batalha antigo, para evitar conotações negativas ao termo Black Marsh. Os Argonianos prosperam nos pântanos prementes de Black Marsh, uma terra exuberante e ameaçadora, repleta de plantas venenosas e predadores violentos. O clima tropical da região empresta suas plantas a capacidade de revogar todas as tentativas de cultivá-las. O imperador mandou que os agrícolas coloniais e comerciais e estrangeiros, além de todas as regiões, tentassem cultivá-las, mas sem sucesso. Fontes acreditam que também é uma área que cultiva totalmente a escravidão. Os argonianos nativos organizam ao nível tribal com sucesso e eficiência e foram integrados vagamente no império dominante. Elsemir é uma nova província que fica na costa sul de Tamriel. É o local do felino Khajiit. O governo Khajiit é uma confederação unida pela Maine, que é a mais rara das várias raças Khajiit. Uma parte importante da cultura Khajiit é o açúcar lunar, que é colhido em Elsemir. O açúcar lunar, dito ser criado pelo luar cristalizado que cai do Jarrah-Kajai, na Baía Topal, na costa sudoeste. As águas são inseridas nas plantações de açúcar, nas selvas de Temar, que cobrem grande parte da região da província. Hammerfell, uma vez conhecido como Regat, Deathland e Volenfell, é uma província no oeste de Tamriel, na fronteira com Skyrim, Cyrodiil e Whiterrock. Essa província é dominada pelo deserto de Alikir. É habitada pela raça humana de Redguards, que fugiram de Tamriel depois que sua casa Yokuda foi destruída. Hammerfell é predominante uma província marítima, com a maior parte de sua população confinada às grandes cidades portuárias e comerciais. O interior é escassamente povoado com pequenas fazendas e pobres bathherds. O amor dos Redguards por viagem e aventura é alto, e o alto mar dispersou-os como marinheiros e mercenários e aventureiros em portos de escala em todo o Império. Whiterrock é uma província na seção noroeste de Tamriel. A maioria da província é habitada pelos bretões, que dividiram a província em vários estados-cidades, bretões e reinos menores. A ponta norte do centro da Alta Rocha também contém Osirion, a cidade-estado dos orcs. Whiterrock engloba muitas terras de clãs dos grandes bretões, as ilhas de Selle, as tribos do rio Bichoslai e, por tradição, o alcance do oeste, as fortalezas robustas das terras e os assentamentos isolados do vale, que incentivam a feroz independência dos vários clãs bretões locais, resistindo à integração provincial ou formal da imperialidade. No entanto, seu idioma, tradições bardas e lendas heróicas são um legado unificador. Morrowind, anteriormente chamado de Duemeret, Veloth, Hessidain e Dummeret, é a província no canto noroeste de Tamriel, a Casa do Dummer. É denominada a Grande Ilha Vafindel pela sua peça central, a Montanha Vermelha de cinzas, mas também um território continental. O mar interior separa Vafindel do continente, e o Mar dos Fantasmas fica a norte da província de Solstheim. Uma ilha neste mar
perto do noroeste de Morrowind. Não tem sido tradicionalmente associada a nenhuma província em particular, embora Morrowind tenha mantido uma reivindicação teórica há muito tempo. Os Nords de Skyrim concederam a ilha de Morrowind em 16 da Quarta Era, seguindo do Ano Vermelho, permitindo que o Dúmer liquidasse sem contestar. Skyrim, a província mais ao norte de Tamriel, uma região fria e montanhosa, também conhecida como Reino Velho, Meretch ou Pátria, ou Keizal, na língua do dragão. Muitas batalhas passadas deram uma aparência devastadora. Muitas ruínas, embora atualmente habitadas, principalmente por norte, os elfos que eles substituíram haviam residido lá por tempos imemoriais. O soberano, o alto rei de Skyrim, escolhido pelo Mote em uma convenção de Jaus, é um Jau e governante regional, escolhido através da hereditariedade e raramente através do direito de armas. O rei superior geralmente rege até a morte, embora atos de desonra, particularmente o aparecimento de covardia, possam levar à recuperação e reconsideração do mote. Uma vez que um pacto de chefes foi assinado em 420 da Primeira Era, o mote não considera seriamente ninguém, exceto o herdeiro do Alto Rei, a menos que não esteja disponível Somerset Isle. Às vezes soterrada de Somerset ou Somerset, é uma província no sudeste de Tamriel, composta por 14 ilhas de tamanho variado. As três maiores significativas são as ilhas de Somerset, Auridum e Artheon, o último dos quais capaz de desaparecer por longos períodos sem aviso prévio. Em 22 da Quarta Era, o Talmor assumiu o poder e renomeou a província após sua capital, Alinor. Embora muitos da província foram atrás de ajuda, se referem como Somerset, como habitantes da província são Altmers, embora os Goblins estivessem lá quando os Elfos chegaram pela primeira vez. Acredita-se que os primeiros habitantes foram os Slode, antes de serem expulsos pelo Altmer, que o Altmer pretende diretamente e descendentemente. Valenwood. Valenwood é uma região subtropical, densamente arborizada e abrange a planície costeira de Tamriel. Nas palavras de um guia de bolso para o Império, Valenwood é um mar infinito verde, um labirinto de folhagem com cidades meio escondidas, que crescem como flores. A Casa do Bosmer é o Jardim de Tamriel. Uma característica em comum de Valenwood é suas árvores gigantescas e migratórias, muitas tão grandes que Bosmer construiu cidades inteiras em seus galhos. Falinest é uma dessas árvores, uma espécie de árvore muito alta que serve como capital de Valenwood e sede de seus reis. Por Negro Velho, viajante, estudioso e mapologista. I am the lucid dream, the monster in your nightmares, the fiend of a thousand faces. Cower before my true form! Bow down before the god of death! Madness will consume you! Your will is no longer